Quando você começa a pensar sobre um psicoterapeuta, você diz assim, eu vou buscar alguém da psicologia para me ajudar, um psicólogo, um psicólogo. Alguém que vai ler sobre isso descobre que existem abordagens. E aí, eu quero saber se é psicanalítico, quero saber se é humanista, quero saber se é comportamental. Outra área de atuação da psicologia. E também você vai começar a buscar indicação de fulano, de beltrano, de alguém da sua família, que você conhece, de amigos e tal. A questão primordial é você entender que, muito além da abordagem, da indicação do amigo ou da amiga que fez muito bem para ela, e isso é muito importante, claro, é saber se aquela pessoa se baseia na ciência. Quando eu começo a observar que uma psicoterapia está sendo marcada por constelação familiar, xamanismo, elementos de crença, independente seja religioso no sentido cristão, afro, islã, judaísmo, cabala, nos elementos judaicos, o que você quiser pensar, não importa. A minha questão é te fazer pensar algo aqui nesse vídeo. Fazer da psicoterapia não necessita desses elementos. A psicoterapia não precisa de nada enxertado no seu fazer que não seja os elementos científicos. E quando eu falo dos elementos científicos, nós não estamos desprezando a análise do fenômeno religioso, nós não estamos desprezando a análise das questões ideológicas, nós não estamos desprezando a questão relacionada aos movimentos e relacionados à crença. Nós estamos falando que a psicoterapia, o psicólogo e a psicóloga atuam a partir da ciência pelo prisma das abordagens com comprovação científica. Quando eu era estudante de ensino médio, houve sempre, na época, então, um questionamento muito grande, trazido alguns livros de filosofia, de sociologia, que era comprovado cientificamente. E eu lembro que alguns professores fizeram alguns questionamentos, que isso aparecia na televisão, nos jornais, naquela época a questão do impresso ainda era muito utilizado, isso também não faz tanto tempo, mas mesmo assim, você sabia que aquela crítica estava sendo colocada porque não gostava dessa frase, provado cientificamente. Porém, é preciso entender que no momento que nós vivenciamos, a necessidade de falar sobre a ciência, ela é fundamental. Onde todos os exemplos de ignorância, de fake news, de engano, de charlatanismo, têm habitado em vários lugares, o elemento da verdade, ele principia sobre daquilo que está comprovado, fundamentado. Quando você pensa sobre um psicoterapeuta, sobre uma psicoterapeuta, é fundamental entender que essa pessoa precisa se basear na ciência. O elemento que ela vai trabalhar com você ela tem que partir da imparcialidade, e a imparcialidade é a ciência. Quando ele pensa sobre os elementos de cuidado com uma pessoa, embora tenha sido muito bom para uma pessoa que você conhece, um vizinho, um amigo, um parente, a questão primordial é saber que aquela pessoa precisa da ciência para ajudar você na sua necessidade, a partir da sua subjetividade, das questões que são inerentes a você. Quando nós pensamos sobre o fazer da psicologia, a atuação da psicoterapêutica, nós temos que compreender que a ciência é elemento fundamental nesse elo. Quando eu penso sobre a ciência, eu estou partindo do pressuposto que aquele elemento foi estudado, aquele fenômeno foi analisado, os dados foram coletados, os referenciais teóricos foram utilizados para estudo, e aí nós estamos a construir o que seria o fazer da psicoterapia a partir de embasamento científico. E não é chegar a dizer assim, os autores dizem, olha, tal pensamento fala. Não, é dizer o autor e a referência. Isso é fundamental de um pesquisador e de uma pesquisadora. É preciso compreender que esse fazer da ciência, ele é essencial para essa sociedade tão adoecida, tão carente de apoio e de ajuda. Essa sociedade que necessita e que clama cada vez mais pelo fazer da psicoterapia nos espaços sociais, nos espaços clínicos, nos espaços coletivos, dentro das instituições privadas, instituições públicas, organizações, nas ruas, nas praças. O fazer da psicoterapia, ela é tão essencial para essa sociedade, onde muitas vezes os governos vão tentando botar muros em pontes, em trem, em linhas de trem e no metrô, e vão tentando fazer isso numa tentativa, e eu quero utilizar isso aqui como uma crítica a se pensar, que ela não vai ter a sua efetividade, porque a questão primordial não é criar essas barreiras, é começar a promover saúde mental, pegar o investimento e trabalhar com profissionais da psicologia, da psiquiatria, para haver a promoção da saúde mental, é investir em universidades que estão formando futuros psicólogos e psicólogas para a pesquisa e o cuidado com a sociedade a partir da psicologia. Quando eu penso sobre a ciência, eu tenho que entender que eu vou me deixar levar no sentido de aprender e vou me desfazer para que eu possa me reconstruir. E aí eu sei que isso é sensível porque
Esses elementos que são colocados aí estranhos, que não são corpos pertencentes à psicologia, eles são colocados, marcados muitas vezes por uma questão de emocionalismo, de uma palestra motivadora, de algum coach, me perdoe essa expressão, pode utilizar de maneira que não tão apropriada no sentido da palavra a partir do inglês, mas no contexto brasileiro, que qualquer elemento ele se torna um coach ou indivíduo, e ele não tem uma formação substancial. Eu fiz um cursinho no hotel, meu caro, cursinho no hotel não serve nem para você exercer uma profissão de uma semana. Quem dirá de uma vida cuidando de pessoas? Nós temos na psicologia 5 anos, e eu digo para você que não são suficientes. 5 anos de formação, eu tinha uma graduação, 2 especializações antes, 2 anos de mestrado, 4 de doutorado, estágio doutoral fora do Brasil, e eu digo para você, eu ainda preciso aprender muito e muito. O fazer da nossa psicoterapia, ele é um aprendizado contínuo, ainda mais por esse elemento que é tão diverso, que ele é tão heterogêneo e ele é tão dinâmico na nossa sociedade. Que são as questões primordiais do adoecimento psicológico na sociedade atual, está relacionado por questões científicas, baseadas já em obras, trazidas ali com estudos que já levaram muito tempo e que ainda precisam ainda mais serem aplicados na sua pesquisa. Então não esqueça, fazer psicoterapia é essencial. E esse vídeo aqui é para você estudante, você que já é psicóloga, leve uma reflexão e entenda que nesse momento nós necessitamos cada vez mais de elementos científicos para estudar e aprender sobre essa diversidade humana que é tão complexa e tão carente de ajuda. E nós, profissionais da saúde mental, podemos muito colaborar com todas essas questões que são levantadas e trazidas, tanto das questões existenciais como sociais que a sociedade clama tanto. Pense nisso. Psicoterapia é psicologia e psicologia é ciência. Ciência nos elementos da psicologia ou psiquiatria na sua atuação de cuidado com as pessoas. Até o próximo vídeo.